Olá, estamos de volta com o Bate-Papo. Nosso tema de hoje, sinais do fim do tempo. E, na verdade, são sinais da volta de Jesus. Então, nós fomos para um intervalo e queremos incentivar você a anotar algumas passagens bíblicas para você estudar isso. Tanto tem se falado que o mundo acaba dia 21 de dezembro. E talvez tem gente que tem medo. De repente você está indo no supermercado e comprando estoque de água, de arroz, de feijão, essas coisas. Primeiro, se acabar, você não vai estar aqui para comer. Fazendo dívida. E fazendo dívida. E outra, não faça dívida. Muitas pessoas brincam, mas acreditamos que algumas pessoas fazem isso mesmo. Compram carros financiados, algumas coisas, porque vão usufruir agora e depois vai embora, acaba tudo e não tem prestação para pagar mais. Mas se fica, aí de repente depois se torna o fim do mundo para uma pessoa dessa. Exatamente. Fazendo um aí trocadilho vai ser o aqui. fim do mundo mesmo, cara. Cheio de dívida. Então algumas pessoas se desesperam. A gente às vezes brinca, mas nós talvez não tenhamos a dimensão de pessoas que estão em estado de pânico, com medo do mundo acabar. Pessoas que se trancam em casa, pessoas que não saem mais, que perdem a vida, porque simplesmente vai acabar, porque para elas não há esperança nenhuma. Então a gente tem que respeitar realmente, porque tem gente que entra num processo mental de acreditar nisso e ela fica enclausurada nessa ideia e no final ela está ouvindo o tempo inteiro na televisão, no cinema, no rádio, no jornal e tudo mais. Então a gente tem que Agora nós podemos também afirmar, né, Tilano, que isso, assim, podemos afirmar que se falaram que o final do mundo, fim do mundo, é no dia 21, e não vai acontecer no dia 21. Pode ficar em paz. Porque o próprio Jesus, no dia 21, ele não acaba. O próprio Jesus disse que nem ele sabia o dia, como é que ninguém saberia o dia. A gente só sabe a hora, é meia-noite. Em algum lugar do mundo, à meia-noite ele volta. À meia-noite ele volta. Porque ele falou tem o tempo inteiro. É porque o noivo passa meia-noite. Meia-noite no Japão aqui é meio-dia. Então, rapaz, em algum lugar será meia-noite. Em algum lugar. Olha. Bom, mas antes da gente ir para o intervalo, o Lúcio, deixa o Fernando finalizar, concluir. Você ia concluir? E depois o Lúcio vai trazer alguns versículos para o pessoal anotar. Alguns sinais Nós estávamos falando em Mateus 24, que a gente não quer, nós até conversamos entre nós aqui, nós não temos interesse em entrar em doutrinas apocalípticas, mas sim alguns sinais e princípios simples, que o próprio Jesus explicou. Então, Mateus 24, falando sobre os princípios no versículo 3 até o 14, a primeira coisa seria a decepção espiritual, porque realmente surgiriam muitos falsos profetas com falsas doutrinas. O número 2 seria agressões militares. Lembrando que, o que nós estamos falando desde o princípio, que o sinal das dores é aumentar a frequência e a intensidade. Então, morreram mais pessoas nos últimos 70, 80 anos na história do que nos últimos 4.000 anos. Então, a frequência e intensidade vem acontecendo. Fomes. Nós vamos assistindo isso todos os dias, todos os anos, como a fome anda matando gente. E é mais uma indústria financeira. Tanto para levantar os recursos de organizações. Eu me lembro que eu estava, quando houve aquele problema no Haiti, os vagabundos de rua em Miami, que pediam dinheiro para comprar bebida, os caras estavam arrecadando dinheiro para o Haiti. Está arrecadando para o bolso deles. Então, isso acontece demais. Quarto, seriam pestes. Eu acreditei que era mesmo. Pô, já até pensei que era. Não, mas ele estava recolhendo. Você falou assim para ele. Você deu uma ênfase. Inúmeras organizações novas apareceram em Miami, sediaram lá, e que nunca foram organizações e que nunca fizeram nada, só arrecadaram. E aí você citou aí Miami, citou o Haiti, a gente vê uma série de situações. Nos Estados Unidos, 11 de setembro, aquilo foi um alarde no mundo. A Guerra Fria, eu lembro que meu pai falava assim, meu filho, nos Estados Unidos ou na Rússia tem um botãozinho vermelho que se apertar, o mundo acaba. E eu ficava com medo disso, porque quem não ficava, era ameaça nuclear. E ele falava que era um botão vermelho. Eu falei, meu Deus. Eu falava, meu Deus. Se alguém encostar nesse botão sem querer... Passa um rato ali e... aperta esse botão. Não, só para você ter ideia, uma vez eu vi uma reportagem de que os Estados Unidos e a Rússia diminuíram em acordos o arsenal nuclear deles. Hoje, diminuíram quase assim, 80%. Hoje só destrói a Terra 13 vezes.
Mas sabe que eles diminuíram e hoje o que existe consegue destruir a Terra 13 vezes. Sabe o que eu já ouvi dizer? Que não tem jeito de diminuir o arsenal nuclear. Que uma bomba, depois dela feita, ela não é reversível. Pode-se parar de produzir outras bombas. Mas eles desmantelam, elas saem dos foguetes, elas saem dos mísseis, elas ficam em lugares em vez de estar pronta para tirar. Mas ela continua sendo que se ela for atingida por alguma outra bomba ou alguma coisa, ela vai explodir como bomba nuclear, do mesmo jeito. Bom, deixa eu terminar os pontos aqui então. Ele já está dando os pontos. A decepção espiritual. A gente com essa informação. Vamos lá. As agressões militares, fomes, pestes, terremotos e sinais da natureza. Nós estamos vendo que está aumentando a intensidade, está aumentando a frequência. Perseguições que vem acontecendo. E para mim, assim, intimamente, eu acho que o sinal mais maravilhoso que existe nesse texto, em Mateus 24, é que diz o seguinte: esse evangelho será levado a todo mundo, então virá o fim. Eu gosto de falar isso, que nós estamos vivendo o pior momento da igreja no mundo. E nós estamos vivendo o melhor momento da história da igreja no mundo. Porque para quem tem medo, é o pior. Para nós que sabemos para onde vamos e com quem viveremos e o que a gente ainda tem, Deus está proposto para nós fazer ainda nesse mundo, nós estamos vivendo a melhor fase do mundo. Então, o ponto principal aqui, o princípio desse texto, é frequência e intensidade, como que os sinais estão aumentando. E alguns acham que esse trechinho que fala que o amor vai se esfriar e tudo mais, muita gente pensa que o amor vai se esfriar para todo mundo, né? Mas não, só vai esfriar para aqueles que não permanecerem, né? Na verdade, tem aí uma antevisão, uma profecia, mas também um aviso, um alerta, né? Olha, para aqueles que quiserem, mas para os outros, fiquem firmes. Agora, por que esfria? Não é por causa do amor ao mundo? Seja também por causa do medo, por causa da insegurança, da incerteza, mas mais pelo amor ao mundo, não resta dúvida. Porque o ódio vai crescendo e vai engolindo o amor. Né? O texto egoísmo, diz assim, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E volta lá para Gênesis, que então, o povo a gente precisa descobrir estão sempre errando as mesmas coisas. O que são essas iniquidades? Seriam tantas situações que têm ocorrido? Seria, talvez, os abusos da ciência em querer se aproximar tanto de Deus? Aí nós vamos entrar no mérito, talvez muito delicado. Eu falo me aproximar, viu, Charles? Sabe que isso aí é tirar os olhos das pessoas de Deus. Porque para o inimigo das nossas vidas, Satanás, o objetivo dele não é que você vá para o time dele, é que você tire os olhos de Jesus. Você tirou os olhos de Jesus, você já está no time dele. Porque o time dele é dos perdidos. Entendeu? Né? O time dos perdidos. Qualquer lugar você está perdido, está perdido. Então ele tira com a ciência, com os prazeres do mundo, com oferecendo as coisas, todas as ilusões do mundo. Doutrinas, a própria política, tudo. Educação. Tira as pessoas. Pastor, e coisa boa, desilusões. E muitas coisas são boas. Pastor Fernando elencou aqui já os sinais, ficou faltando Dá a referência. Se quiser, eu poderia citar todos, mas foram os que ele... Então, eu vou falar para anotar. Em Marcos, querem que eu leia também? Marcos 13, 10, diz que o evangelho será pregado a toda criatura, se você quiser ir anotando em casa. Em Marcos, todos os textos são em Marcos. Marcos 13, 19 e 20, acontecerá a grande tribulação. Os grandes problemas que virão, terremotos, etc. Marcos 13, 22, falsos profetas, isso aqui é interessante observar, operando sinais e maravilhas. Ou seja, se possível, enganariam até os eleitos. Falsos profetas, curando, transformando água até em vinha, ressuscitando pessoas, ressuscitando mortos. Dando dinheiro, né? Muito dinheiro. E o outro? Dando dinheiro. Esse aqui, que não foi falado, em Mateus, em Marcos, está em Marcos em 13, 24 a 26, sinais nos céus. Vou ler esses sinais aqui, que é interessante, não foram citados. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. É até aí, então. Marcos... Só um detalhe, o complemento do que ele está comentando, eu já li que esses sinais que iriam acontecer nos céus, a Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear, iriam abalar a natureza a esse ponto. Porque o céu encandeceria. Realmente. Aí até
É quando se fala na Bíblia em fogo, em saraiva, né? Como você pensa isso? Porque as bombas atômicas explodindo, centenas de bombas no mundo inteiro. O céu escurece. Se você vê, por exemplo, alguns casos mostrando como é que veio a era do gelo e companhia, quando o mundo foi destruído naquela época e algum meteoro caiu na Terra e era comparado a milhares de explosões de bomba atômica, além de calor que foi liberado, além de fumaça que foi liberada, além de queimar toda a natureza e os animais não tinham mais o que comer, por isso eles foram extintos, isso poderia acontecer e mais de 2/3 da Terra pereceria. Essa é uma das teorias. É uma das interpretações. Mas como a ideia é que o céu se escureceria, a lua se tornaria em sangue. A lua se tornaria em sangue. E as estrelas cairiam do céu. Pois é, mas agora eu fico pensando nisso tudo, Charles. Que essas visões, quando a gente pega ela isolada, realmente a gente começa a esperar um fim do mundo apoteótico, aquele negócio assim, como carnavalesco quase sendo. Spielberg mesmo, como é um filme. Mas, gente, se a gente mas a Bíblia diz que ele virá com grande poder e glória. Se nós estamos esperando uma grande tribulação, que a gente pode entrar um trechinho dela ou não, isso aí depende da direção teológica e tudo mais. E se nós estamos esperando Jesus nos ares, onde nós teremos nossos corpos transformados, etc. Então, isso aqui está claro em 1 Tessalonicenses. O que eu estou esperando é a vinda de Jesus. Ele vem a qualquer momento e eu vou me encontrar com ele. Aí eu tenho um corpo transformado, revitalizado, novão. Não sei como vai ser. E nós vamos viver 1000 anos nessa terra. Pois é, mas vamos viver. Então, interessante. Tudo. Agora, o que vai acontecer transformar nesse meio? Vai ser no tempo em que Jesus estará mas é reinando. interessante, porque Jesus retorna então a sua segunda vinda. Que é interessante lembrar que lês lá de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses, os cidadãos ali, já pararam de trabalhar, não comiam. Paulo exorta-os de uma forma dura, porque eles estavam esperando Jesus voltar. Lembra? Desde essa época. Lembra. Então nós temos hoje, aí a gente volta. Então a segunda vinda de Jesus ela é notória. Agora, com a segunda vinda de Jesus, o mundo acaba? Não, até nós vamos estudar, a gente vai ver o milênio nós vamos viver, são 1000 anos aqui na Terra, ou seja, a Terra então essa história de mundo acabar, isso não é bíblico, vamos dizer assim. Não é bíblico, vai acabar, vai destruir, podem acontecer terremotos, existem, vamos falar assim, destruições momentâneas ou destruições localizadas, como aconteceu no Chile, como aconteceu na Indonésia, como aconteceu no Japão, como aconteceu em Miami, como aconteceu catástrofes naturais ou catástrofes produzidas pelo próprio homem, como a gente percebe no caso de Nagasaki e Hiroshima. E, aliás, só um parênteses, há pouco tempo atrás agora, fizeram uma entrevista com o comandante que lançou aquela bomba. Eu vi a entrevista com ele. Parece que ele morreu, né? Não. Eu não sei, eu sei que mostraram ele, assim, não sei se gravaram há um tempo. Na verdade, eles não sabiam, né, que iam fazer. Ele não sabia efeito devastador do que ele estava causando. Então é isso, então eu acho que a pessoa precisa guardar, né? Mas a pessoa também, porque a gente começa falando do final do mundo. 21 de dezembro, acaba tudo. Não existe isso. Isso não existe. Então agora nós precisamos também alimentar as pessoas de esperança. Olha, pode acontecer tribulação em meio às guerras. Se depender do Datena, acaba todo dia. Olha só, não sei se nos assiste, mas é verdade. Ou seja, essas coisas vão acontecer e estão acontecendo em vários lugares do mundo, mas não quer dizer que o mundo acabou. O que eu estou esperando é isso que está em 1 Tessalonicenses 4:13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que dormem, ou seja, os que morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que morreram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que faleceram. E agora vem o momento, apoteose, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles às nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina:
consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então isso é que me dá esperança.